Livro do profeta Ezequiel, capítulo 18, versículo 1. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: que tende vós que dizei esta parábola acerca da terra de Israel, dizendo: os pais comeram uvas verdes, e os dentes dos filhos se embotaram. Irmãos, é fundamental que a palavra do Senhor venha a nós, como diz aqui: veio a mim a palavra do Senhor. Nós devemos buscar a palavra do Senhor. A palavra do Senhor garante bênção, traz entendimento, traz crescimento. Tá? Numa congregação pode faltar tudo, menos a revelação da palavra do Senhor. Outro dia eu vi na internet uma fotografia de uma igreja na África que não tinha cadeira, não tinha púlpito, não tinha nada, e os fiéis sentavam sobre um tronco de árvore. Tá? Faltava tudo naquela igreja, mas não poderia faltar a revelação da palavra do Senhor. E muitas vezes tem acontecido o contrário, tem tudo dentro da igreja, menos o principal, que é a palavra, a revelação da palavra do Senhor. Porque é a revelação da palavra que converte, que cura, que salva, que liberta e que traz a salvação. Né? Então a palavra de Deus, ela é a direção e ela é o próprio Deus, ela não pode faltar. E veio a mim a palavra do Senhor, e veio a nós a palavra do Senhor. Havia um ditado em Israel, que os filhos pagavam pelos erros dos pais. Ou seja, os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram? Essa é a pergunta aqui. Ou seja, o pai fez alguma coisa errada e a consequência veio sobre o filho. É um ditado: os filhos pagavam pelos erros do pai. Muitas vezes a gente faz uma análise baseado no corpo humano. Ou seja, uma mãe que abusa, uma mãe que não tem uma vida regrada, que bebe, se vicia, ela pode estar contaminando o feto. Mas isso não é regra. Ela pode contaminar e pode não contaminar. Mas espiritualmente não. Espiritualmente não há contaminação. Tá? Espiritualmente não há um mal do pai, da mãe, que possa passar para o filho. Não é regra, porque muitas vezes uma mãe deficiente, organicamente ou no corpo, pode gerar um filho normal, como a gente tem sempre visto. Mas veja aqui o que responde o Senhor a respeito dessa indagação e desse provérbio de Israel. Versículo 3. Vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nunca mais direis este provérbio em Israel: eis que todas as almas são minhas, como a alma do pai, também a alma do filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Categórico. Deus diz: nunca mais diga esse provérbio em Israel, no meio do povo de Deus, porque todas as almas estão sob o meu controle. A alma que pecar, essa morrerá. Se o pai pecar, ele pagará. Se o filho pecar, ele pagará. Mas se o pai pecar e o filho não pecar, o filho não pagará os males, os débitos dos pais, né? Todos pagam pelo seu erro. A alma que pecar, essa morrerá. Deus é justiça. E Ele não faz com que nós paguemos pelo erro dos outros. O erro que causa um pagamento nosso é um erro nosso. Muitas vezes a pessoa, ela se deixa levar para uma pessoa que está no erro, e ela acaba sofrendo as consequências, não pelo erro dessa pessoa, mas por ela ter tomado a decisão de seguir alguém que está no erro. Então ela paga um preço por isso, mas ela não vai pagar pelos crimes, pelos pecados, pelo erro dos outros. A alma que pecar, essa morrerá, o que diz a palavra. Ezequiel 18:20. De novo: a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Ou seja, dai a César o que é
de César. Se é dívida do César, é o César que tem que pagar, e nenhum outro. Então, irmãos, não queira pagar dívida, pecado, falha de outro. Pague pelas suas. E cada um vai... Porque senão a pessoa não vai tomar juízo. Ela não vai se corrigir, ela não vai se converter. Se ela faz um monte de coisas erradas e vem alguém e paga por ela, o que acontece? Ela continua fazendo o que é errado. Mas a partir do momento que ela sofrer as consequências do seu pecado, da sua falha, ela vai querer mudar, vai querer se converter. A alma que pecar, essa morrerá. O único que pagou a conta de todos, e não de todos aqueles que creem, foi o Senhor Jesus. O Senhor Jesus na cruz do Calvário, Ele pagou a nossa dívida, Ele pagou o nosso débito, mas pagou o débito de todo mundo? Daqueles que creem. Daqueles que não creem, nem existe isso. Daqueles que não creem, eles nem creem que a dívida foi paga. Por isso que é importante crer no Senhor Jesus. Porque a partir do momento que você crê no Senhor Jesus, na obra que Ele fez, você desfruta do pagamento que Ele pagou pelos seus pecados. Amém, povo de Deus? Então há uma diferença entre justo e aquele que não é justo, né? O ímpio e o justo. O pecado que entrou por Adão, para os justos, foi pago pelo Senhor Jesus. Para o ímpio, ainda não. Ele não crê na obra do Senhor. Ele não crê no Senhor. Então, aquele pagamento não é contabilizado sobre a vida dele. Ele vai perecer. Se ele não mudar, se não se converter, e se não aceitar a obra do Senhor, não aceitar o pagamento do Senhor. Então, muitas vezes as pessoas perguntam, e essa pergunta sobre maldição hereditária está associada a isso. Por que que um pai era viciado? Por que um pai que era endemoniado, o filho também ficou? Por que um pai que morreu tragicamente, o filho também morreu tragicamente? Existem alguns casos aí que chamam a atenção e as pessoas fazem essa pergunta com relação a esses casos. Ah, mas aconteceu isso com o pai, aconteceu também com o filho, né? O pai ficou viciado no álcool, o filho acabou sendo viciado, o pai era endemoniado, perturbado, e o filho também acabou, parece que passou do pai para o filho, parece que é algo hereditário. A palavra do Senhor diz que não. Então, como explicar o que acontece com um pai de ruim, morte trágica, perdas trágicas, e acontece com o filho também, vícios, acontece com o pai, acontece com o filho também. A palavra do Senhor nos responde em Mateus capítulo 12, versículo 43. E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso, e não o encontra, então diz: voltarei para minha casa, de onde saí, e voltando acha desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. E são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a essa geração má. Esse texto é um texto conhecido, que diz que quando um espírito imundo, um demônio, sai de um homem não porque foi expulso, porque se ele foi expulso, isso é indício, isso é uma mostra que foi expulso pelo poder de Deus em nome de Jesus. Que o poder de Deus chegou naquela casa. E através do poder de Deus ele foi expulso. Mas aqui diz, quando ele sai, não diz que ele foi expulso. Que ele diz que sai do homem. Né? Diz, tendo saído do homem, sem ser expulso, ele sai. Né? Sai muitas vezes por iniciativa, por buscar outras coisas, né? Outras pessoas ou mais pessoas, ou sai porque a pessoa morreu. O endemoniado morre, o espírito fica sem o corpo que ele estava usando, né? Então o espírito saiu porque o homem morreu, ou saiu por uma iniciativa, por uma estratégia,
seja lá qual for. Ele anda por lugares áridos. Lá em Lucas diz que ele anda por lugares secos. É a mesma coisa. Lugar árido, lugar sem água. Ele quer pegar um corpo que está num lugar seco, num lugar árido, um lugar sem água. Porque onde não há água, não há vida. Um lugar sem vida, um lugar sem Jesus, que é a vida, um lugar sem a palavra de Deus, que é a água viva. Esse é o lugar árido. Pessoas que não têm Jesus, que não andam na palavra, são pessoas que andam por lugares áridos, não tem água, não tem vida, não tem Jesus, não tem água viva. E ele busca pousar sobre uma outra pessoa que está sem Jesus, está sem vida, está sem água viva, tá? E se ele não achar, o que ele faz? Ele volta para o lugar de onde ele saiu. Porque ele sabe que lá não tem água viva, ele estava lá. Ele sabe que lá não tinha Jesus, ele estava lá. Então ele volta para lá. Ele retorna para lá. E se ele encontra a casa vazia, se ele encontra a casa sem a palavra, se ele encontra a casa sem Jesus, ele volta e leva consigo 7 outros espíritos piores. O que é um espírito pior? Uma outra potestade maior, ou chefes, né? E a situação da pessoa, a situação do lar fica pior. Por isso Jesus disse: não peques mais, para que não te suceda coisa pior, para que não venha 7 espíritos piores. Então, mas quando ele sai, porque a pessoa morreu, muitas vezes ele nem anda por lugares áridos. Ele já está num lugar árido. Então ali a pessoa morreu. Ele não tem mais corpo por habitar em um lugar árido. Ele estava ali sem ser repreendido, sem ser expulso, e dominando a pessoa que pereceu, porque ele faz a pessoa perecer. E ele sabe que naquele lugar, que naquela casa, está vazia. Ele estava lá. Então o que ele faz? Ele entra no familiar mais próximo, mais sem fé, mais sem Jesus. E isso dá a impressão que é uma maldição hereditária. Irmãos, ninguém herda maldição. Ninguém herda demônio. Ele entra em quem não tem Jesus. E se ele está dominando uma casa que não tem Jesus, uma casa vazia, quando a pessoa perece, ele vai continuar nessa casa vazia, procurando a pessoa mais próxima sem Jesus, no lugar que ele está acostumado. Vocês lembram o que disseram os demônios, aquela legião de demônios que foram expulsas pelo Senhor Jesus, no caso do endemoniado gadareno? Vocês lembram? Eles não queriam sair do lugar, era um lugar que eles estavam dominando. Aí o Senhor permitiu que ele entrasse. O que os porcos fizeram? Foram para onde? Para a água. Então entenda, irmãos, eles não querem sair, eles estão dominando uma determinada região, estão dominando uma determinada casa. Ele não quer sair de lá, lá está tudo fácil, ele está acostumado. Ele faz, ele rouba, mata e destrói lá. A pessoa morreu, ele pega o próximo que está lá na família, uma família que não tem Jesus. Porque se tivesse Jesus, ele já tinha sido expulso. Estaria sendo incomodado. Mas ele não estava sendo incomodado, nem foi expulso. Estava lá, tanto é que fez a pessoa perecer. Então o que ele faz? Ele não sai, ele pega o próximo que está ali da família sem Jesus, uma casa vazia. E isso dá a impressão que é maldição hereditária. Saiu do pai, entrou no filho, entrou no outro, não há maldição hereditária. Ninguém herda maldição. Ninguém herda demônio. O demônio entra em quem não tem Jesus, na casa que está vazia, e ele que não tem a palavra de Deus, que não tem água viva, não tem a vida que é o Senhor Jesus, ele entra, irmãos. Então muitas vezes ele está dominando uma família, perece alguém e ele continua lá, roubando, matando, destruindo, porque o ambiente está propício para ele continuar roubando, matando e destruindo. Mas
Tudo isso acaba se alguém da família recebe a Jesus Cristo. Todo esse círculo maldito é quebrado quando alguém começa a encher a casa. Encher a casa com a palavra de Deus. Encher a casa com o poder de Deus. Encher quando alguém da família aceita Jesus e leva Jesus Cristo no seu coração, mas aceitar de fato, obediente à palavra, e leva isso para a sua casa, a casa não fica mais vazia. O Senhor Jesus, Ele vai se assenhorando da casa, tá? E aí, irmãos, o inimigo combatido, o inimigo expulso, porque aquele que aceita Jesus, anda na palavra, ele tem que expulsar o mal. Aí o inimigo acaba o sossego do inimigo. Ele acaba muitas vezes saindo. Não tem mais para quem ele passar o mal. Entenda, irmãos, é fundamental andarmos com o Senhor. É fundamental recebermos Jesus Cristo. É fundamental que a palavra de Deus esteja na nossa casa. Não encher a casa de Bíblia, mas da prática da palavra de Deus na nossa casa. A casa não ficará mais vazia. E praticando a palavra, né, praticando uma ordenança do Senhor, o Senhor diz: curai enfermo e expulsai demônio. Então quem anda na palavra, ele expulsa demônio. Quem não expulsa demônio não está praticando a palavra. E expulsa em nome de Jesus. E quebra-se todo o círculo maldito, né, em nome do Senhor Jesus. Amém? Não há maldição hereditária. A alma que pecar, essa perecerá. Mas o demônio, onde encontra um ambiente propício, ele não quer sair de lá. Ah, Senhor, não nos mande sair dessa região. Permita-nos que entremos nos porcos. Ele quer ficar naquele ambiente árido, naquele ambiente seco, naquele ambiente que não tem a palavra. Mas a partir do momento que a palavra entra e ele é expulso, ele tem que sair. Amém, irmãos? E isso que nós vamos fazer, vamos orar, expulsar o mal, e vamos crer que o poder de Deus vai agir.